Tem essa parte aqui, que são coisas antigas. Eu tomei emprestado aqui para não deixar esse material só, mas eles não saem daqui. E aqui é como era o homem do campo antes de saber fazer um ó. Esse serrote aqui era para serrar todas as madeiras, era serrada com esse serrote. Essa máquina aqui foi o primeiro torno que existiu aqui do homem do sertão. Depois foi que veio o industrial, mas aqui é tudo madeira. A rosca, tudo madeira. Tudo encaixado, né? É. A rosca e o encaixe. Isso Perfeito. aqui é as ferramentas do trabalho deles. Isso aqui é uma furadeira. Olha como é que eles trabalham a facilidade. O ferreiro fazia o ferro e aí colocava aqui. Ele furava qualquer tipo de madeira de ferro. O ferreiro, ele ganhou dinheiro demais porque tudo era o ferreiro que fazia. Então essas ferramentas eram dele, mas para você fazer uma casa, você tinha que ir até ele para ele fazer os pregos. Então não tinha indústria de prego. Tinha que fazer, mas ele fazia as correntes de carro de boi, fazia o carro de boi, os ferros. Nessa parte aqui, todas as casas tinham. Até numa música do Luiz Gonzaga, ele diz: boi de manganga, quem não tem chocolateira, toma café nem chá. Aqui veio o primeiro que é a chaleira, depois veio a chaleira, veio o bule. A chocolateira tem uma de barro que os garimpeiros da Chapada Diamantina me deram. Aqui não tinha fósforo também, eles acendiam com as coisinhas no fogueteiro, um ferrinho que chamava o fuzil. Toda a casa tinha um escaroçador de algodão, que era para fazer as linhas, o portão, e o carro tava café, o modelo dos relógios, era o estantil macho e fêmea para fazer as portas. Toda criatura que tinha condições tinha um carrinho desse, para a criança começar a dar os primeiros passos. É um andador. É um andador. Aqui a parte do couro. O couro teve a maior influência aqui, era do couro. E quando queria fazer a careta, o bobnal, o sapato, o chapéu, tudo era com couro. As cangaias, era o couro. Então, o couro cru, o couro curtido. Até na educação, quando era para educar um dia, tem que dar um couro nele. Então, o couro teve uma influência muito grande nesse sentido de tudo. Tinha as balanças, os pesos, esses eram os pilão da época, as pias, tudo na... O senhor recolheu esse material tudo aqui na região de Glória ou no sertão? Não, na região foi assim. O nosso sertão aqui é composto de Glória, Feira Nova, Itabi, Muito Alegre, Poço Redondo, Canindé. Só que o Canindé é mais puxado para o São Francisco. Então nós não invadimos essa parte do homem que é o verdadeiro, como a gente chama. Então a nossa parte é com o homem do campo, o homem da roça mesmo e os seus interesses. Aqui é uma máquina agrícola, era para matar as formigas. Nós tínhamos que Qual? essa aqui, ó. Aqui botava o veneno, que chamava estricnina, botava carvão, fogo, e agora uma pessoa que tivesse um organismo muito grande ia foliar ele. Não chegou, o jeito vai morrer, só chicada com a fumaça do estricnina. Essas malas aqui era para realização de transporte, usava para os casamentos do sertão, havia as roupas, tudo do homem da roça, e aqui eram os enfeites deles.
O senhor compra isso ou recebe como doação? Aqui ninguém doa nada. A única coisa que o povo dá muito é xinga se o cabo for falar em doação. É assim, se você. Uma mala dessa hoje, praticamente para quem tinha, que é uma mala que tem mais de 100 anos, então já veio de outras descendências. Hoje não existe mais aqui na região. Mais nada disso, porque foi extinto tudo. Mas quem tem um arquivo desse e uma relíquia dessa, que fez muitos casamentos aqui, levou a roupa de noivo para a igreja, então uma mala dessa aqui hoje, quem tem é um valor de 10 mil reais cada um. Assim. Original. Sim, isso é um valor também de dizer, é para museu. O cara querendo fazer. Essa cidade, vocês vieram aí por Glória, não foi? Não, a gente veio por feira. Feira não. Quando essa cidade de Glória começou, então era essa forma. A rua Jegue Moço, Gato Preto, Beco de Gararu, Rua de Cima, Beco da Companhia e Rua Nova. Então depois ela foi evoluindo a chegar hoje em uma cidade com mais de 40 e tantos mil habitantes. Isso aí foi uma época das primeiras casas que teve influência aqui na cidade. Essa produção já é do senhor? Tudo aqui foi A maquete da cidade? Isso. Aí também a gente vai buscar quem morava nessas casas, quais eram as influências dele. Então é um trabalho muito minucioso, porque você pega uma casa como aquela ali, esse mercado aí, era esse aqui, ó. Então aqui a inauguração dele foi em 1950, mas começou em 42. Então quando ele foi entregue à sociedade, em 1950, estava acontecendo a fotografia de Glória para Monte Alegre, que era para fazer a rodagem. E veio um senhor, por nome Dr. Henrique, que era o responsável, e trouxe a equipe dele para fazer a fotografia e tudo. E nessa casa aqui, que aqui tinha as duas, como tem ali naquela maior, aí tinha o primeiro salão aqui, vendia o artesanato, que era panela de barro, era tudo de barro. A outra parte, a outra portinha era a primeira parte de comercialização com referência à saúde, era uma farmácia. E as duas maiores eram onde vendia todo tipo de supermercado que vende hoje. Nessa outra parte aqui tinha um empório, que era onde vendia cachaça, havia uma série de coisas. E a outra era onde vendia os temperos para abastecer a comunidade. E o Dr. Henrique trouxe uma equipe da Bahia, e quando chegou aí, ele bebendo umas pingas aqui, com os negócios com os arames batendo brimbal, e o sertanejo não sabia o que era aquilo, não acharam agradável, estava acostumado com a música do Luiz Gonzaga. Começou uma discussão grande e aqui foi assassinado 5, que chamavam garimpeiros, 5 garimpeiros, mas eram 5 baianos. E na mesma hora veio uma carroça que chamava a carroça do lixo, que era a carroça puxada a burro, e jogaram eles e foram enterrados como indigentes, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu e de onde eles vieram e quem era ele. Nem foram identificados? Não. Faleceu, vamos dizer, 2 horas da tarde, 5 horas já estavam enterrados. Era no período que não tinha nem estrada, a estrada para fazer essa de muito alegre. Então aconteceu essas coisas. Então você tem que ir em busca não só do progresso, mas sim do que aconteceu com o progresso. Então aqui, aí eu tenho o trabalho de saber quem morou nessas casas, por que moraram, qual foi a influência desse povo que construiu as bonitas casas da época. Dessas todas aqui, só tem a frente dessa aqui, lá na praça. As outras não existem mais, só tem essa frente aqui. E aquela igreja com 5 transformações. As outras. São 2 igrejas. Essa aqui era evangélica. Em 1950, Nelson Bonaparte, ele construiu a Igreja Batista, até numa área quase rural, hoje está no centro. Mas já foi demolida essa parte da torre, essa frente, e aí já fizeram várias mudanças nessa
A fotografia era tirada com essa máquina, no lambi-lambi. Lambi-lambi. Quem tinha condições, e não era fácil, quando queria uma foto, um retrato. Naquele tempo, mas... Eu tenho. Isso aqui é o quê, mestre? Aqui tinha as festas de rei e a diversão do pessoal era o Trivoli, que ele era enorme, chamava carrossel, isso aqui, com os cavalinhos, com os bancos. Tinha os barquinhos que eram esses, e tinha a onda que era tudo grande, né? Como não tem mais, aí eu fiz uma réplica para mostrar o que era o sertão e a diversão que nós tínhamos há Legal. 80 anos atrás. É a sua arte que sustenta esse projeto do museu? Olha, isso. O senhor consegue comprar essas coisas Aqui é o seguinte, com o rendimento da sua arte? não tanto, porque para eu ter a minha reserva e manter essas coisas, eu tive que sair da cidade, porque eu trabalhava na cidade, e tive que correr aqui para o sertão para me envolver com a parte da agricultura. Era uma forma que eu tinha de sobreviver sem necessitar também de estar vendendo uma peça por um preço irrisório. Então eu passei a me dedicar à parte grosseira da roça e cultivava o quê? Aqui a gente plantava milho, feijão, era a base. Eles plantavam outro tipo, mas não era comum. No início, antes do bicudo, era algodão também. Depois o bicudo tirou o algodão circular. Devastou aqui. Acabou. Então, eu tive que fazer uma série de manobras para que eu pudesse. Eu comecei nisso aqui, ó. Só era esse quartinho aqui. Isso aqui que nós estamos, essa primeira obra foi isso aqui. E era muito difícil, não só nesse período como hoje, porque a nossa cidade que é enorme, é uma cidade que acho para a arte, para a cultura, ela não tem nenhum registro, nada com referência à história dela. Não tem um arquivo com aqueles registros? Quer saber de alguma coisa, vem aqui em velho. Isso aqui foi a primeira invasão que houve desse negócio de invadir supermercado, de sem terra. Hoje estão queimando pneu. Mas a primeira começou aqui em Glória. Em função de seca, provavelmente, né? Sim, Fome. a fome, então o que acontecia? A primeira invasão começou aqui. Eu estava lá para saber o que estava acontecendo. É que é tudo pobre, hoje não estão mais, mas eu tive que buscar. Foi atrás um por um. Assim, como eles estavam lá. O senhor conhecia? Não, era público. Invadiram, veio. A primeira manifestação foi essa, foi invadir e ninguém nunca tinha visto. Isso aqui, ó. Aí foi quando começou. Aqui é o quadro político. Como começou, quem foi João Francisco, que foi o primeiro intendente em 1928, como foi o movimento para conseguir, para sair de Gararu, que era o município de Gararu. Isso aqui é o quadro político. Essas fotos foram doadas? Não, essas fotos aqui de doação, eu que doei para eles fazerem um registro de que eles não tinham nada. Hoje na prefeitura tem um quadro dos primeiros aos políticos de hoje. Eu foi quem emprestei, deu até uma confusão porque eles não queriam. Não queria devolver. A gráfica, eu fui trabalhando, ficou lá e depois não queria devolver. Olha, em 1949, 48, isso aqui é uma prestação de conta da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória. Olha quantos funcionários tinha. E hoje tem mais de 6. Tem mais de 10 mil hoje. Olha isso aqui, ó. E nessa época funcionava bem, né? Funcionava. Só que o dinheiro ficava na casa do prefeito, guardado no cofre. Isso aqui é uma prestação de conta de 35, como era a prestação de conta da prefeitura. Uma coisa bem sumária e simples. Isso. Eu tenho toda a documentação com referência a esse passado. Eles não têm. As autoridades não tiveram nem interesse de... Não tiveram, não.
Não tem. Uhum. Ele muda e muda. Está toda a história aqui. Então, Aí o senhor tem alguém que lhe ajuda a conservar esse museu? não, aqui é só um. É o de lá de cima quem me dá a coragem. Uhum. Cheque. Em 60, o primeiro cliente, o Banco Brasil se instalou em Glória, o primeiro cliente foi a Prefeitura Municipal. Olha, eu tenho o cheque dela aqui. Ó. Então isso é um arquivo que era. O senhor é um historiador nato. Né? Impressionante o tempo que o senhor tem para esculpir, para É. recolher esse material. Mas é o seguinte, olha, vai ter agora essa festa de carnaval, mas eu já tenho um para cuidar aí. Porque chega muita gente, eu dou muita atenção ao pessoal, Uhum. mas assim, eu não tenho tempo suficiente para receber turistas, para receber estudante, professor, essas coisas eu não tenho. Porque o Estado e o município é o misto, é tudo. Uhum. Então eu faço isso por amor à profissão e ao meu trabalho. Mas tem pessoas que chegam aqui. Quem foi João Francisco? Quando foi que a primeira pessoa que se enterrou no cemitério? É assim, pessoas que na verdade vêm buscando uma coisa que não existe. Uhum. Ó, esse cara aqui, em 1913, ele simpatizou por uma moça e na época os casamentos eram arranjados pelas famílias. E ele era uma pessoa de uma inteligência muito grande. Chamava José, mas ele chamava ele Zezé. Aí ele inventou de fazer essa casa. A frente ainda tem lá na Praça de Glória. Fez essa casa e quando o pessoal viu a casa tão bonita, então ele chamou a família da moça dele e disse, ó, essa casa eu fiz para casar com você. E a moça disse, eu não quero. E ele arrumou as coisas dele no outro dia, foi embora para o Rio de Janeiro, nunca mais voltou aqui. Acabou para lá, a casa foi vendida para outras famílias e ficou. Hoje é uma avenida, agora ela fica ao lado da avenida, só tem a frente, o resto é tudo loja. Mas a casa Preservou, ficou fechado. só a frente. A fachada. Só a frente, essa frentinha aqui tem, o resto aí é avenida. Agora isso aqui tem, só que eles mudam constantemente as cores. Porque a cor original que eles escolheu foi essa. Aí Cor de ele cor. muda. Então esse cara aqui ninguém sabe como ele morreu, até que ele não voltou mais à cidade que ele queria. Talvez se tivesse casa, estava aí um empresário muito grande, mas ele chegou. E a moça que o recusou? A moça recusou depois. O problema é que ela tinha um namorado, mas era segredo. Então não podia. Aí ele não perguntou a ela, devia ter perguntado. É. Nesse Mas- fazer a casa. Qual a sua escolaridade, mestre? Você estudou até que ano? Olha, O seu... se eu disser que eu estudei, eu vou dizer que eu estou mentindo. Eu ia para a escola, mas o meu objetivo na escola era para estar no meio daquela comunidade que eu chamava de comunidade, aonde era quase um teatro. A gente conversava, se divertia, inventava, e assim, na parte literal mesmo, eu creio que eu não fui muito bem não, porque eu ia mais para participar, para fazer movimentos. Tem até um filme que a diretora do colégio foi pegar um depoimento com ela, e ela diz, ele era um revolucionário. Então ele contava aquelas mentiras, não era a revolução, era que eu discutia os assuntos com o pessoal, como podia ser e por que não estava sendo. E ela achava que era um revolucionário. Isso aí teve. Na época eu fiz uma peça, e era uma aula de história, não, de ciência, eles estavam falando do corpo humano. E eu não era muito bom dessas coisas. E aí eu fiz uma peça e levei para a escola e tumultuou. Como não tinha nada da ciência, eu fiz o corpo humano com todos os dados, costela, fêmea, tudo, e levei para um lugar e tumultuou na escola. Todo mundo queria ver e a professora não achou legal. Aí eu fui para a secretaria para ser repreendido por ter feito aquilo. Então isso foi uma das coisas que eu acho que a direção do colégio, os diretores, me prejudicaram bastante, porque viram que era perfeito o corpo humano, o esqueleto, mas
Eles não disseram, aqui tem um artista, aqui tem uma pessoa que não. Aí me deixaram olhar, sentado lá, e os outros mangando eu lá, que é porque fiz uma obra de arte para levar para uma aula de ciência. Então, Não aí eu, souberam reconhecer o aí valor eu fui artístico do seu vendo, trabalho, né? eu fui vendo que a escola, ela não me oferecia. Que aconteceu isso e aí eu fiquei um pouco traumatizado e vi que na escola a gente não aprende muito não. No meu caso. Aqui, olha, era a parte do professor. Nesse passado, a escola não tinha banheiro. Então, o que acontecia? A criança ia para a escola e lá tinha essas marcações, que eram essas pedrinhas que o professor usava. Se a pessoa queria ir no mato, fosse uma menina, ela dava uma pedrinha dessa e a outra ficava aqui. Ninguém perguntava o que ia fazer nem para quê. Quando ele voltava, se fosse uma menina que quisesse ir, ela convidava outra pessoa da sala, uma menina, e acompanhava ela. Enquanto essas peças não voltassem, essas pedras, ninguém saía da sala, nem perguntava o que era. E aqui era A palmatória. a parte do professor, a régua para advertência, a palmatória, aí tinha a pena de escrever, o manuscrito, quem não soubesse ler o manuscrito não tinha o quarto ano completo, era tudo na pena de escrever. E a educação ela veio com essa forma de educar na base da palmatória. Isso é uma coleção que pouca gente conhece. É uma coleção quando a cidade foi se desenvolvendo, as espingardas eram tudo só para tempero, aí surgiu a espingarda de cartucho, que essas espoletadinhas que eles tiravam, botavam aqui. Aí tem essa coleçãozinha de espoleto, tem uma coleção. Né? Tem até os sapatinhos de bebê. É porque a intenção dos pais era que o filho seguisse a criação dele. Era a primeira coisa a fazer, comprar essas pecatinhas, comprar uma esporinha para ele botar no pé para ser um cavaleiro. É uma esporinha difícil de ser, que era de criança. Agora a criança ia montar no cavalo, está esporando a cabeça do outro. Então, era um presente que era dado, não para ele andar montado, era para ele exibir a chinela dele. Coisa assim, tá lá. Os ferros de passar. E o ferro de passar tinha a parte do barbeiro, que era a beleza do barbeiro, as ferramentas dele, o molador. Então, são coisas